Então veja só que ele já faz a parte dele, reconhecendo o poder de Deus, antes que ele também um dia pudesse ser amaldiçoado por esse Deus, pudesse até virar aí como um animal, né? Se comportar como um animal, assim como Nabucodonosor. E veja bem que o rei então faz um edito, uma lei, não pode ser revogada. Esse Deus deve ser temido e todos devem temê-lo e tremer diante dele. Saber que ele é o Deus Todo-Poderoso, reconhecer o seu poder e a sua autoridade sobre todos os outros deuses e também sobre todas as pessoas. E nessa lei ele diz que esse Deus livrou a Daniel da cova dos leões. Então é escrito também o testemunho de Daniel, e o nome de Daniel fica registrado então na história dos homens sobre a face da terra. A conclusão ele diz: Daniel foi próspero e abençoado durante todo o reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Deus honrou a fé do seu servo. Ele também vai honrar sua fé e o livrará de todo mal. Confie. Atualmente, os inimigos dos servos de Deus também procuram, mediante articulações ardilosas, caluniar e mentir contra aqueles que servem ao Senhor fielmente e se destacam no cenário político e eclesiástico. Estes lançam calúnias a fim de denegrir a integridade daqueles que legislam e realizam o seu trabalho com excelência. Muitas vezes os íntegros também padecem diante das leis injustas. A fé do profeta fez com que ele mantivesse sua comunhão com Deus, mesmo em tempo de crise. A fé em Deus nos dá paz e convicção interior para enfrentar situações adversas da vida. Como crentes, estaremos dispostos a sacrificar nossa vida e até morrer pelo nome de Jesus? O Mestre declarou que no final dos tempos os verdadeiros discípulos seriam odiados, atormentados e levados à morte. Temos pessoas como Daniel? Oremos a Deus para que sejamos como este profeta. Então veja bem, nós vivemos numa época em que leis e mais leis são feitas aí para atrapalhar a nossa fé, para prejudicar a nossa fé. Leis são feitas aí contrárias à Bíblia. Querem nos obrigar a ser antibíblicos. Então veja só, são pessoas que são inspiradas por Satanás e que estão na liderança política de nosso país. Então são leis. Agora nós não vamos ver Daniel de repente reunir com todo mundo e obrigar os governantes, essas pessoas, a serem expulsas, né? Fazer greves, fazer não sei mais o que, abaixo-assinado, não sei o que, ir para a rua ou lutar com armas. Nada disso. Nós não vamos ver. Nem Daniel, nem o Ananias, o Misael, Azarias, nada disso. Eles aceitaram se submeter aí à prisão, à morte, sabendo que Deus os livraria. E se não livrasse? Se não livrasse, eles morreriam e estariam com Deus. Então o crente, ele ora, ele intercede, ele prega o Evangelho. É isso que ele faz. E não luta armada, ou fofoca, calúnia, ou brigar com as pessoas, nada disso. Então nós temos que ter integridade, lealdade, fidelidade. Vamos seguir a Deus, vamos ser obedientes a Deus e vamos lutar com as armas que Deus nos deu. As armas que são o quê? A oração, o nome de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo. Então são armas espirituais. Nós não lutamos contra pessoas, mas nós lutamos contra demônios, contra as hostes celestes, contra Satanás e os seus demônios. Então é na oração que nós vamos vencer. Nós convidamos você agora que esteve aí nos escutando, nos ouvindo aí, nos assistindo, para nesse momento entregar sua vida para o Senhor Jesus, confiar nele, ele vai cuidar de você. Aceite-o agora como Senhor e Salvador. Jesus deu a vida por cada um de nós na cruz do Calvário, levando os nossos pecados sobre ele. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, para essas vidas, Senhor, que eles possam agora ser convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, que eles possam encontrar agora a paz, que eles possam encontrar o perdão. Agrada a lua força, agrada e gunterá, forcaçar mastivetai. Ó Deus, que se agrada do esforço, da luta de cada um de nós em favor da Tua lei, da Tua palavra, da Tua vontade. Ó Deus maravilhoso, salva essas vidas agora, escreve os seus nomes no livro da vida. Ó Pai querido, em nome de Jesus, olha, Senhor, para os nossos governantes, olha, Senhor, para aqueles que estão em eminência em todo o mundo,
Pai, ajuda-os a conhecer a Ti, a conhecer a Tua palavra, a se interessarem por Ti. Ó Pai, ajuda o nosso país, Senhor. Ó Senhor, ajuda seus filhos, Senhor, ajuda-os para que eles sejam íntegros. Ajuda-os, Pai, para que eles não se vendam, para que eles não tenham duplicidade, para que eles, Senhor, não tenham inveja, para que eles não desejem mais as coisas